Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias. Vamos falar um pouco da minha carreira na televisão brasileira. Teatro, televisão, cinema, literatura. Durante muitos anos da minha carreira profissional, eu me recusava a trabalhar na televisão, sobretudo na televisão Globo. Não tinha nenhum interesse em trabalhar na TV Globo. Eu vinha de uma luta anterior à ditadura militar, onde a Globo já era reacionária, onde o jornal O Globo, a TV Globo surge depois da ditadura militar, um ano depois de implantada a ditadura, estreia a TV Globo. Eu era um homem de teatro, sempre fui um homem de teatro. E não me interessava trabalhar, me vender meu caráter, a minha moral, vender os meus princípios, para uma emissora entreguista que apoiava a ditadura militar. Então eu comecei minha carreira teatral em 1966. E somente em 1988, 22 anos depois de ter iniciado a carreira teatral, é que eu fui aceitar trabalhar na televisão. Eu comecei minha carreira teatral com 18 anos de idade. E só aos 42 anos de idade, quer dizer, na verdade, 24 anos depois, eu aceitei trabalhar numa emissora de televisão e, sobretudo, na Rede Globo de televisão. Eu considerava a Rede Globo, e considero ainda alienada, alienante, que informa muito mal ao povo brasileiro, escamoteadora, apoiadora de ditaduras e, principalmente, porta-voz do imperialismo norte-americano e da burguesia brasileira e internacional. Eu não aceitava de jeito nenhum que eu fosse trabalhar com aquela porcaria. Passei fome por ser um homem de teatro. Passei necessidades. Nunca tive dinheiro no banco, o que me lembra a música de Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Mas perseverei no teatro. Eu tinha muito receio. Via camaradas, Mário Lago, Milani, Dias Gomes, camaradas de esquerda, comunistas, trabalhando já na Globo. Eles tinham uma outra visão. Eu não tinha, eu era profundamente radical e sectário. Eu queria ser honrado, digno, não entregar o ouro. Até que depois, bem depois, muitos anos depois de psicanálise, depois do fim da ditadura militar, uma noite eu disse para minha mulher, engraçado, aos 42 anos de idade, eu agora estaria preparado para fazer uma novela. Eu gostaria de fazer uma novela. Se me chamassem para fazer uma novela, eu aceitaria. Parece que o universo ouviu. Isso falei de noite. De manhã, acordei, tomei meu café, o telefone tocou. Senhor, bem-vindo. O senhor Paulo Biratã quer falar com o senhor. Um momento. Para vocês verem o grau de desinformação nosso e de prestar atenção na Rede Globo, na televisão, era tamanho que a Doi me perguntou, quem quer falar com você? Eu falei, Paulo Biratã. Ela falou, eu já ouvi falar esse nome. Eu falei, não sei quem é. Paulo Biratã era o maior diretor, era o diretor executivo geral de teledramaturgia da Rede Globo de televisão. Eu não sabia nem quem era ele. Eu não sabia nem onde ficava a porta da Rede Globo. Eu morava no Jardim Botânico, colado à emissora da Globo, que era na Lopes Quintas, o que é uns 4 ou 5 quarteirões da Globo. Eu não sabia nem onde era a porta da Rede Globo. Não entrava nos meus planos a Rede Globo ou a televisão. Eu fiquei na linha esperando, o sujeito entrou, e como tudo acontece no meio político, e acredito também, sobretudo no meio artístico, as pessoas falam com as outras com uma certa intimidade, mesmo que nunca tenham falado. Então ele entrou na linha e falou, olá, bem-vindo, como é que tá você? Tudo bem? Tudo ótimo? Aqui tá falando é Paulo Biratã. Falei, como vai? E a gente também responde como se conhecesse há muito tempo. Prazer falar contigo. Falei, você quer fazer uma novela? Eu acabei de falar isso, não tem nem 12 horas ontem à noite. Falei, quero. Então, nós estamos fazendo Tieta e queríamos lhe convidar para fazer Tieta. Você aceita? Você pode? Falei, posso. Então vem para cá, vem aqui na Globo agora conversar comigo. Falei, tá, eu tenho que levar minha mulher no médico, eu vou mais tarde, umas 4 horas da tarde. Tá bom, tô te esperando. Estranhíssimo. E assim fiz. Agora, onde era a Globo? Onde era a porta da Globo? Como é que entrava na Globo? Falava com quem na Globo? Onde era esta coisa? Eu sabia onde era a sede, mas nunca vi a porta da Globo, nem onde é que entrava. Aí lá fui eu. Cheguei na portaria e falei, eu sou Paulo Biratã, pois não pode entrar, não sei o quê. Ele me recebeu em pé,
no corredor, um dos corredores de camarins. Aí me olhou de alto a baixo e falou, tá bom. É um personagem que nós temos, é um mendigo que faz a novela, é o mendigo da cidade, é o Bafo de Bode. Você aceita fazer? Eu falei, claro, eu quero fazer. Então vai lá ver o figurino, maquiagem, enquanto a gente prepara seu contrato. É rápido assim, foi rápido assim. Porque, na verdade, eu fui o último ator escolhido para Tieta. Todo o elenco já tinha sido escolhido. Quem ia fazer o mendigo, não sei qual era o ator, não pôde fazer. E eles estavam sem escolha para fazer o ator. E como eu estava em cartaz, por falta de roupa nova, passei o ferro na velha, no teatro, com muito sucesso, chamou a atenção. Alguém sugeriu a ele. Diz o Otávio Augusto, que foi Otávio Augusto que sugeriu ao Paulo Biratã o meu nome. Ele me olhou, viu, achou que eu servia para o personagem, e lá fui eu. Para maquiagem, para caracterização de Vavá Torres, um grande mestre, o grande mestre da caracterização, da maquiagem. Sentei lá, não conhecia ninguém, não sabia nada. Eu era um homem de teatro, eu sabia o que era uma caracterização. O Vavá falou, você vai fazer o mendigo? O Vavá falou, vou, como é que você quer? Eu falei, corta aqui o cabelo, faz um ninho de rato. Eu falei, mas você vai perder seu cabelo. Mas é um mendigo, é um ninho de rato. Eu vinha de teatro, eu não tinha firulas, cuidados com a imagem, como as estrelas de televisão tinham. Eu queria fazer o personagem verdadeiramente. Então transformou minha cabeça num ninho de rato, o cabelo era real, todo cortado. Falei, e os dentes? A gente passa verniz para tornar os dentes podres, passa verniz no dente. Passa olheira, bota graxa no que restou do cabelo para parecer sujeira, suja as unhas também. Agora vai para o figurino. No figurino eu escolhi, o senhor pode escolher vários paletós aqui, calça. E aí eu fui escolhendo, quem escolheu o figurino fui eu, aquele paletó, aquela calça, cinto. Falei, não, eu quero amarrar de barbante. Eu tinha visto mendigos amarrando com barbante as calças. Penduro umas latas aqui, que é a lata que ele toma café, que ele toma água, que ele carrega consigo. E uma vez pronto, fui lá assinar o contrato. O salário não sustentava a minha vida. Os salários da Globo sempre foram baixos. Eram altos para as grandes estrelas dele, mas para o resto do povo não. Com um detalhe muito difícil. Ela exigia exclusividade e tempo integral. Então você ganhava menos do que precisava para se sustentar e não podia trabalhar em outro lugar. Era muito difícil, mas eu queria passar pela experiência da televisão. E 2 dias depois eu já estava gravando. E passando pela experiência da televisão. Uma delas muito clara para mim foi na sala dos atores. Eu era um ator, eu já tinha 24 anos de profissão de ator, já tinha o registro profissional número 1 da Folha 1, do livro 1 da Delegacia Regional do Trabalho. Fui um dos que fizeram a lei que regulamenta a profissão de artista. No elenco eu já tinha vários companheiros que eu conhecia, como Bete Mendes, por exemplo, que era minha amiga. Então eu imaginava que aquilo era o mesmo ambiente de um teatro. Então, enquanto eu estava na sala dos atores esperando para gravar, estava lá uma conversa de Arlete Salles, Ioná Magalhães e mais uma outra atriz, as 3 conversando, e eu sentado em volta. E elas estavam falando uma conversa trivial que se tem. Porque lá em casa deu mosca, deu não sei o quê, deu inseto, já meio dedetização, paguei tanto, não sei o quê. Aí eu entrei na conversa, lá em casa também nós dedetizamos. Elas pararam assim, olharam para mim, não falaram nada e continuaram conversando como se eu não existisse. Aí numa segunda tentativa eu entrei na conversa também. Nós estávamos em roda, sentados esperando para gravar. Mais uma vez elas pararam, me olharam, continuaram conversando como se eu não existisse. O Ari Fontoura, que estava do lado, que percebeu o meu constrangimento, me chamou e falou, não liga não, bem-vindo, essa gente é assim mesmo. Eles todos têm o nariz para cima. Eu sou grato até hoje ao Ari Fontoura por isso. Essa gente toda tem o nariz para cima. Eu vou te contar, quando eu vim do Paraná para trabalhar aqui na televisão, haviam 2 casais estrelares, Ioná Magalhães e Carlos Alberto, e Tarcísio Meira e Glória Menezes. Eles eram tão estrelares que o contrato deles exigia que eles tivessem um determinado número de closes por semana cada um. E de closes, por exemplo, então a Ioná tinha direito a 36 closes numa novela por semana. Eram contados os closes, quer dizer, a cara grande. E tinha que pegar do lado direito, que era o melhor lado dela, o perfil direito, e assim por diante. E ele me disse, então eu entrava para gravar, entrava para me maquiar, entrava na sala da maquiagem, estava o Tarcísio, a Glória, a Ioná e o Carlos Alberto, que eram o casal galãs da Rede Globo naquele tempo. Então eu entrava para gravar, para maquiar, entrava e dizia, bom dia, bom dia. Ninguém respondia, continuava todo mundo lá sendo maquiado.
E todo dia eu entrava e dizia bom dia, ninguém respondia. Aí um dia eu entrei e não dei bom dia a ninguém, bem-vindo. Quando eu ia saindo, o Tarcísio Meira gritou, Ari Fontoura! Eu falei, pois não? Bom dia! Eu falei, vá a merda! Pronto, a partir desse dia todo mundo passou a me respeitar e a me dar bom dia e a responder o meu bom dia. Aqui funciona assim, com esse nariz em pé. E eu estava lá, pisando em cobras, escorpiões e serpentes, sem perceber o jogo desesperado de ganância por um lugar ao sol de cada um dos protagonistas, das pessoas em volta. Todo mundo queria ter seu momento de glória, aproveitar ao máximo a novela. Eu queria fazer meu trabalho de ator. Eu não estava pensando em ser famoso. Eu entrei lá para fazer um bom trabalho de ator, para interpretar. E foi pisando nessas cobras, escorpiões, serpentes, que eu fiz meu primeiro mês de trabalho. Eu sempre digo que Deus protege as crianças, os bêbados e os ingênuos. Alguém já viu bêbado cair de ônibus, cair de transporte público e se machucar? Não, cai, não acontece nada. Você vai saltar no primeiro degrau, quebra o pé. Bêbado não acontece nada. E assim lá fui eu gravar o Bafo de Bode nas externas, um personagem que tinha direito a apenas 1 minuto por semana. Ele aparecia para nada. Transformou-se num sucesso gigantesco, praticamente tomou a novela. A tal ponto que depois de 1 mês em cartaz, vieram me dizer, gente lá de dentro, olha, na verdade Luiz Fernando Carvalho, o diretor Luiz Fernando Carvalho, um dos diretores da novela, que veio me dizer, bem-vindo, você está incomodando muita gente, o pessoal está pedindo a morte do Bafo de Bode, porque você está passando por cima do cronograma do que estava planejado para os protagonistas. Você está assumindo o protagonismo dessa novela. Recua na interpretação, vai para a sombra. Você conseguiu sobreviver à ditadura, você vai conseguir sobreviver a isto. Dá um tempo, você não quer continuar essa novela? Falei, quero. Embora tinha tido um episódio que eu quase pedi demissão da novela. A Beth Faria só entrou no capítulo 15 e eu já estava no ar, fazendo o Bafo de Bode. Então, quando ela entra na novela, o primeiro encontro com ela, o primeiro encontro dela com alguém da cidade, é com o Bafo de Bode. É aquela famosa cena que eu digo, isso não é mais uma mulher, meu Deus, isso é uma plantação inteirinha de chibio, que foi a primeira vez que se falou chibio na televisão brasileira. Quando a Beth veio gravar, eu não conhecia nada dessa estrutura de televisão, de estrelato. Eu era um homem de teatro, todos nós éramos iguais. Todos nós participávamos da mesma forma, na mesma luta pela construção do espetáculo. Não, no dia que a Beth veio gravar pela primeira vez, desceu toda a diretoria da Globo, Paulo Biratã, os diretores todos, os técnicos, os autores, os redatores, todo mundo na externa. Eles nem iam lá, mas no dia da Beth veio todo mundo. E a primeira cena dela era comigo. E eu fiz o texto, como o texto dizia, Bafo de Bode grita, se escandaliza vendo o derrière de Tieta. Aí eu fiz o que o texto mandava. Aí pelo alto-falante o diretor falou, menos bem-vindo. Eu não sei, menos, eu fiz menos. Menos ainda. Eu falei, sim, mas... Como menos ainda? Aqui está dizendo que ele grita. Por favor, não interpreta, não interpreta. Eu não entendi o que ele estava pedindo, ele estava me orientando, mas eu não entendi. Para mim, ele não queria que eu interpretasse. Falei, como que eu não vou interpretar? Eu sou um ator, eu sou pago para interpretar, isso é uma ofensa. Aí fiz a cena sem interpretar, mas ele estava certo. Eu que entendi errado, que na televisão não tinha aquela interpretação teatral que eu estava dando. Mas aquilo me ofendeu profundamente. Eu voltei para casa, falei para minha mulher, vou pedir demissão. Eu não quero mais trabalhar. Um diretor que pede para eu não interpretar, eu sirvo para quê? Eu sou o quê lá? Minha mulher disse, calma, você não quer fazer a novela? Eu falei, então aguenta isso, passa por cima disso, dá mais um tempo, depois você vê se quer continuar ou não. E aí mais tarde vem o Luiz Fernando Carvalho e me diz, bem-vindo, recua porque querem a sua morte. E é verdade que os personagens, alguns deles, um dos que o Armando Bogos fazia, por exemplo, na porta do bar dizia, a gente podia afogar o Bafo de Bode, esse camarada precisa morrer, ele está criando problema na cidade. Já se falava, os autores já colocavam a hipótese de matar o Bafo de Bode. E eu recuei, né, vamos dizer assim, não fui tão brilhante na interpretação durante um mês para poder sobreviver na novela. E fui vitorioso. A tal ponto que chegou um momento que precisava acabar com aquela figura do Bafo de Bode que estava tomando o Brasil de assalto. O 1 minuto semanal tinha se transformado em aparições diárias e o Brasil corria para ver Bafo de Bode.
foi quando chamaram Jorge Dória para comandar um elenco de pastores evangélicos que chegam na cidade, dão uma surra em Bafo de Bode se converte e se torna evangélico. Larga aquela roupa, vira Posidônio Antunes. Foi a forma que os autores escolheram, decidiram, para acabar com aquele ícone, com aquele mito que era o Bafo de Bode, para tirar a graça da personagem. De alguma forma eles precisavam destruir o Bafo de Bode. Parece-me que no texto original, o Bafo de Bode seria o herdeiro de Mangue Seco ao final. Mas seria demais, além de eu tomar a novela, entregar para mim e ser o herdeiro de Mangue Seco. E assim eu continuei como Posidônio Antunes pelo restante da novela, com o personagem com menos brilho, sem compreensão exata do que era aquele personagem, um personagem de terno, sem gravata, mas de terno, camisa social, mas ainda assim fazendo muito sucesso. Essa é um pouco da história minha de Bafo de Bode, da minha primeira experiência na televisão. Outras coisas eu posso vir a contar mais. Um abraço para vocês.